Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido para vocês, vou gravar aqui uma explicação sobre a análise de um gráfico, a regressão linear, a equação da reta, essas coisas que estão correlacionando aí um pouquinho de matemática, estatística com o que a gente faz no dia a dia da disciplina, não só da fisicoquímica, mas da química analítica e tantas outras disciplinas, tá bom? No caso, para a gente não perder tempo, vamos passar logo aqui para a análise dessa equação da reta. Mas antes disso, você vai perguntar, de onde foi que você tirou essa equação da reta? Vou te explicar de onde eu tirei, cara. Tirei do Excel, tá certo? Tirei do Excel. Cadê meu Excel aqui? Excel, tá? Eu peguei um problema que geralmente eu trabalho com o pessoal da Físico-Química 1, que tem aula comigo, né? E ele dá uns dados tabelados, tá certo? Para um gás desconhecido, a temperatura de 300 Kelvin, ele pede para determinar a massa molecular do gás. Bacana. Ele dá a pressão em bar, a massa específica, aquele caractere ali que ficou desconfigurado, a massa específica em grama por litro, né? Massa por volume. Bacana. O que eu fiz? Eu simplesmente reproduzi essa tabela que está aqui no destaque em laranja, tá certo? Está aqui em laranja, ó. Eu reproduzi essa tabela para poder utilizar o Excel da melhor maneira, tá certo? E eu vou utilizar a equação dos gases ideais porque ela se trata de uma equação que é uma lei limite, tá certo? Então, no limite de P tendendo a zero, a equação dos gases ideais se torna cada vez mais válida. Isso quer dizer o quê? Que para pressões reduzidas e volumes muito grandes, a minha equação se torna ideal, né? O comportamento do gás é idealizado. Bacana. Partindo desse princípio, eu tenho que fazer aparecer na equação da reta o termo massa específica, porque a massa específica não está na equação original, tá certo? O que tem é pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. O que tem é isso, tá certo? Então, eu vou substituir número de mols por massa dividido por massa molar, tá certo? Aí eu substituir aqui, e aí essa manobra aqui eu acredito que a maioria de vocês deve fazer, deve saber fazer, tá certo? PV é igual a massa dividido por massa molar vezes RT. Joguei o volume para a direita, a massa molar para a esquerda, rearranjei a equação para ter a massa molar, que é o que ele pede para eu determinar a massa molar do gás, tá certo? Massa molar do gás é igual a massa específica dividido por P, vezes RT. Aí a dúvida que fica é, qual o valor de massa dividido por massa específica, né? Ou qual o valor de P, de massa específica dividido por P, perdão, qual o valor de massa específica dividido por P de pressão que eu vou utilizar? É o primeiro valor? É o do meio? É o último? É uma média? Bom, para você minimizar os erros, você vai ter que fazer um ajuste linear. E eu vou já explicar o porquê desse ajuste linear. Porque existe uma dependência. Tá? Ajuste linear a gente faz quando existe dependência. Dependência entre variáveis. Vou chegar lá. Então, eu vou criar um eixo y que é massa específica dividido por P. Tá certo? Tá ali de amarelo. Cria um destaque aqui em amarelo para você fazer essa análise de maneira mais adequada. Tá? Fiz esse destaque aqui em amarelo e coloquei os valores de massa específica dividido por P. E embaixo eu repeti os valores de pressão, tá certo? Então eu dividi massa específica por P, bonitinho ali, obtive os valores e repeti o eixo da pressão, tá bom? Aí eu construí um gráfico. E esse gráfico eu apresento para vocês aqui embaixo. Eu chamei ele de ajuste linear. Então, beleza, está aí meu gráfico. Esse meu gráfico tem no eixo Y massa específica dividido por pressão e no eixo X a pressão. Dá para ver aí que eu pedi para o Excel fazer uma equação da reta e essa equação da reta tem uma equação, obviamente ali y é igual tal, né? E tem um r quadrado. Tudo isso tem um significado. Quando eu vou utilizar? Quando que eu vou fazer aproximações? Isso aqui é o foco da nossa explicação. Fiz essa breve introdução para você entender da onde eu tirei aquele gráfico que eu mostrei lá no início. Bacana? Então, vamos analisar esse gráfico agora de maneira mais analítica, no sentido de dizer assim, cara, o que quer dizer cada coisa aqui? Tá bom?
A regressão linear, por que é que você faz uma regressão linear? Essa é a primeira pergunta de todas. Murilo, por que me inventaram de fazer uma regressão linear para obter o melhor valor? A gente faz uma regressão linear, pessoal, quando nós temos uma dependência, uma dependência entre duas variáveis. Então, sempre que eu tenho uma relação de dependência entre duas variáveis, eu posso fazer uma equação da reta. Ou seja, eu vou determinar uma função matemática que vai dizer como esse relacionamento é. Tá certo? Então, no caso, eu tenho duas variáveis, x e y. E eu quero mostrar que existe uma relação entre elas. Então, no nosso caso aqui, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. No nosso caso aqui, eu tenho x e y. Tá? Eu tenho x e y, duas variáveis. E existe uma relação entre elas. A relação entre elas eu vou expressar através de uma equação da reta, que é essa daqui. Se eu olhar para essa equação da reta que nós temos aqui, ó, essa equação da reta que eu estou mostrando aqui, ela está repetida aqui, ó, y é igual a A, que é um número, vamos já discutir sobre ele, vezes x, que é a minha outra variável, mais B, que é um outro coeficiente aqui que a gente vai já conversar sobre ele. Então, eu mostro que existe uma relação de dependência entre essas variáveis, tá certo? Eu poderia falar um pouco mais sobre o x e o y, essa dependência toda, mas no nosso caso, é importante dizer que onde eu vejo x, tá certo? Onde eu vejo x, eu estou lendo o quê? Pressão. E onde eu vejo y, eu estou vendo massa específica dividido por P, tá certo? Então, eu posso criar uma reta, pessoal, de qualquer duas variáveis que eu acredito que exista dependência, né? Lá na química analítica, o pessoal faz absorbância em função da concentração, né? Ou concentração em função da absorbância. Você vai variar a concentração e ver como é que a absorbância se comporta, se aumenta, se diminui, tá certo? Aqui no caso, você variou a pressão e viu como o quociente entre massa específica e pressão se comporta. Só isso, tá bom? Só isso. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza? Então, você tem uma variável y, que é uma variável de resposta, vai te dizer como é que as coisas funcionam, e você tem uma variável independente, que é o x, né? Que é uma variável que vai ter um valor, você vai dizer, ó, a pressão é 1, quanto que dá o y? Tanto. A pressão é 1,5, o y dá quanto? Tanto. E aí vai, entendeu? Então, você tem uma variável de resposta e você tem uma variável independente, que ela vai oscilar ali em torno de alguns valores e você vai observar a resposta do y, tá certo? E você depois tem a letra A e a letra B aí, que são parâmetros que serão estimados, tá certo? Esses parâmetros, eles serão estimados, certo? Como que você faz a estimativa desses parâmetros? A partir de uma relação onde você vai ver, como é que eu posso dizer, qual que seria o valor mais próximo desse ponto aqui, desse primeiro ponto aqui, por exemplo, certo? Desse primeiro ponto aqui, se encontrar. Ele pode estar um pouquinho acima, ele pode estar um pouquinho abaixo. Então, é colocado uma função interna, né, no programa, que faz análise estatística, e vai dizer assim, olha, existe um erro aleatório que vai jogar ele um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, certo? Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima aqui, e aí você vai ter um valor estimado. Ele faz isso para todos os pontos. É como se ele criasse uma equação y é igual a x mais b para cada ponto. E depois ele alinha isso e faz uma convergência. Tá bom? Matematicamente falando, seria algo muito próximo a isso. Tá? Então, beleza. Você tem os parâmetros A e B. E os parâmetros A e B, eles são estimados, né, nesse caso, pelo método dos mínimos quadrados. Tá certo? Aí você faz a estimativa. Vocês já devem ter visto na disciplina de estatística, né? Como é que faz a estimativa pelo método dos mínimos quadrados. Tá certo? Aí você determina o valor de A e de B. No nosso caso aqui, o que é importante saber em relação ao A e o B? Tá certo? O que é importante saber em relação ao A e o B? No caso, o A, tá certo?
o A aqui, ele está multiplicando a variável x, tá certo? Então, isso aqui é conhecido como um coeficiente angular, tá certo? Ou a tangente de θ, tá certo? Mas, Murilo, que tangente é essa? Cara, imagina uma reta passando aqui, ó. Aqui passou uma reta, por exemplo, certo? Aqui passou uma reta. Tem várias retas paralelas passando aqui, mas imagina uma bem aqui, θ, certo? Se você imaginar a reta passando bem aqui, ó. Ups. Se você imaginar a reta passando bem aqui, nesse outro lugar aqui, você vai ter o mesmo ângulo θ, né? O mesmo ângulo θ. Então, essa tangente, ela é constante. Ela é uma constante. Então, esse coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui. Tem um significado. Tá bom? Tem um significado. E quem que é o B? Né? O B é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele já tem um significado para a gente que é um pouquinho diferente. Em que sentido? No sentido de que você, enquanto o coeficiente angular te fala da tangente do ângulo, tá certo? Da tangente do ângulo, o coeficiente linear, ele vai te dizer qual é o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Aqui entra uma observação interessante, tá certo? Aqui entra uma observação interessante. Repare, vou mudar aqui a cor. Ó. Aqui eu tenho uma reta, ó. Eu vou até extrapolar essa reta aqui, ó. Minha reta está aqui, ó. Vou extrapolar ela. Aqui é a minha reta, tá certo? Veja que no original ela não toca o eixo y, mas agora eu obriguei ela a tocar o eixo y aqui nesse ponto, tá certo? Eu obriguei ela a tocar o eixo y aqui nesse ponto, ó. Que ponto é esse daqui? É o valor que eu tenho de b, que é o coeficiente linear, tá certo? Que é o coeficiente linear. Então, quando eu extrapolo essa reta, eu quero descobrir qual que é o ponto em que essa reta toca o eixo y. Lá na química analítica, o pessoal utiliza isso para calcular o erro, não sei o quê, a sensibilidade dos métodos analíticos. Aqui no nosso caso, desse exercício, a gente vai utilizar para outra coisa, tá certo? Porque cada situação é situação. Mas se você aprender a analisar isso aqui, você desenrola qualquer outra situação. Porque você já entendeu que x e y são duas variáveis, né? O y responde e o x varia. O x vai para um lado, o y diz é tanto. O x vai para o outro, tanto. Né? Isso é que o y faz. O a multiplica o x, no caso é o coeficiente angular, e o b é o coeficiente linear. Tá bom? No caso da nossa equação da reta aqui, tá certo? No caso da nossa equação da reta, o que é que eu tenho? Massa específica dividido por P é igual a A, que multiplica P mais B. Olha só. É isso aqui que eu tenho. Tá certo? É isso aqui que eu tenho. Se eu fosse transformar agora a minha equaçãozinha aqui do primeiro grau na equação que eu tenho de trabalho, eu transformei aqui, ó. Tá certo? Para ser mais específico, massa específica dividido por P é igual a 0,0292 vezes P mais 1,768. Olha só. É isso daí que eu tenho. É isso daí que eu tenho. A minha equação da reta é essa. Ele me disse em função de y e x, né? Óbvio. E eu transformei no meu problema. Eu trouxe para a minha realidade. Então, eu uso essa equação da reta naquilo que me interessa. Lembra que lá no início eu disse, olha, a equação dos gases se torna cada vez mais válida quando P tende a zero. Então, se você olhar aqui rapidinho, você vai ver que o P igual a zero está aqui, ó. Quando P for zero, quando a pressão for nula. Se a pressão for nula, né, a menor possível, no caso aí, eu vou ter o meu valor de quem? De Y. Porque é a definição do coeficiente linear, propriamente dito, né? Então, quando eu olho para a minha equação da reta, Murilo, P está tendendo a zero. Então, quer dizer que a minha massa específica dividido por P vai ser igual a esse número, 0,0292, vezes
mais 1,768. Olha só. Então, você já deve ter percebido que... Desculpa. Já deve ter percebido que a relação massa específica dividido por pressão vai ter o seu melhor valor, ou seja, quando o P tender a zero, né, vai ter o seu melhor valor como sendo igual a 1,768. Aí você vai pegar esse dado, 1,768, e vai jogar lá no Excel. Certo? Vai jogar lá no Excel. Porque você vai calcular a massa molar a partir disso daí. Porque você obteve a melhor correlação entre todos esses pontos, entre todos esses dados de massa específica dividido pela pressão. Tá certo? Voltando aqui para o Excel. Cadê o Excel? Voltando aqui para o Excel, eu vou analisar agora o meu valor. Eu já deixei ele aqui em algum lugar. Eu pintei ele de branco, mas eu já fiz a conta. Tá aqui, ó. Tá certo? Vou fazer um destaque aqui amarelo que você consegue ver melhor. Não, esse amarelo aqui não. Esse aqui. Pronto. Aí pode ver, ó, que no número aqui, o número que está dando aqui o nosso valor, 44,08 gramas por mol. Essa é a massa molar do meu gás. Por quê? Nesse caso, eu precisei fazer uma análise onde eu transformei minha variável x no valor igual a zero, para obter o melhor valor do coeficiente linear, que é aquele que intercepta o eixo y. E o eixo y aqui é o meu eixo de interesse. Tá certo? É o eixo que eu estou analisando. É ele que me interessa analisar. Tá certo? 44,08. Como assim, Murilo? 44,08. De onde você tirou esse número? Simples. Eu simplesmente trabalhei aqui com a equação que o Excel me dá. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui melhor a equação. Eu acho que, não sei se vai dar para visualizar legal aqui. Mas se eu aumentar aqui vai dar para ver. Espera aí. Bem aqui está a equação da reta. Ó. Vou tentar deixar bem grandão aqui para você conseguir ver. A equação da reta não, perdão. A equação que eu utilizei no Excel. Tá vendo aqui, ó? Igual a 1,768, que é o meu valor de massa específica dividido por P, vezes a constante R, que eu coloquei numa célula aqui assim, ó. Deixa eu te mostrar. Cadê? Tá bem aqui, ó. Tá? Ixi, aqui não apareceu. Tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu sair desse cantinho aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui o R e o T. Eu simplesmente peguei o valor, ó, das células, né? 0,0831 e T300. Aí joguei aqui, ó. Quando ele calculou, ele me deu aquele valor de 44,08. Tá bom? Pessoal, não é a coisa mais trivial da face da Terra, mas também, deixa eu só ajeitar aqui de novo, para ficar legal aqui de novo. Não é a coisa mais trivial da face da Terra fazer essa análise de gráficos assim, tá certo? Porque requer um pouquinho de experiência sua, né, fazendo essas continhas, mas eu espero que a análise básica do gráfico tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, no sentido de que é possível você colocar uma equação no papel e trazê-la para o Excel, gerar uma reta e você analisar essa reta, tá certo? Como a gente fez aqui, trabalhando com esse gráfico aqui simples, né, do Excel, tá bom? Eu espero que tenha ficado legal para vocês aí, essa análise. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui que a gente discute e vê o que é mais que pode ser feito. Tá certo? Eu prometi e agora cumpri. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pessoal, puder colaborar de alguma maneira, é só me avisar. Tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima.